Pois bem, pessoal, agora é o quinto vídeo que nós vamos fazer, né? Que nós vamos aqui encerrar sobre essa questão das atribuições, né? De Nefesh, né? Os sentidos Nefesh e também Psirré em grego, né? Nefesh em hebraico. Vocês viram nos vídeos anteriores claramente que todas as ocorrências ou têm o sentido do indivíduo como um todo, seja o homem ou o animal, ou a vida destes, né? A vida destes, muito claro. Não existe nenhuma passagem na Bíblia que supõe ou dá a entender que exista algo imaterial. Nefesh seria algo imaterial, incorpóreo, invisível, que se incorpora ao corpo humano e que se separa por ocasião da morte. Tá? Não tem nada na Bíblia que ensina isso. Né? Na verdade, muito ao contrário. Então, o ponto que nós vamos entrar aqui agora é o seguinte: o que acontece na morte, então? O que acontece a Nefesh quando nós morremos, tá? Então, Nefesh nos dois sentidos, tanto do indivíduo como também da vida. O que acontece a Nefesh quando nós morremos? É isso que a gente vai entender a partir de agora, né? Então, vamos pegar aqui o primeiro homem que foi feito, que foi Adão, e vamos entender exatamente, né, a constituição dele, se ele já existia antes ou não, como ele foi formado e o que aconteceu após a sua morte, tá? Então é isso que a gente vai aprender no relato aqui, ó. A formação do homem, o homem veio do estado de inexistência. Será que Adão existia antes de Deus criá-lo no Jardim do Éden? É óbvio que não, e a Bíblia deixa isso muito claro, tá? Então ele não existia no mundo espiritual e ele foi incorporado no corpo material aqui na terra, tá? É isso que a Bíblia deixa muito claro para nós, ó. Aqui o Senhor Deus é Jeová, né? Formou o homem do pó da terra. Ó, o homem foi feito da onde? O homem foi formado e feito do pó da terra. Então ele não estava num outro lugar, não. Ele veio do pó da terra. Então Jeová pegou uma porção de terra, né, e com seu poder ele criou o homem com todos os órgãos vitais, etc. tal. E soprou-lhe nas narinas o fôlego de vida, o milagre da vida. E o homem tornou-se alma vivente. Então veja, o homem foi constituído do barro, todos os órgãos. Jeová pôs o milagre da vida, soprou o milagre da vida em suas narinas, e o homem se tornou alma vivente. O homem não recebeu uma alma vivente. Então, enquanto ele não tinha o fôlego, ele era uma alma, um ser sem vida. Notaram? E qual que era a origem dele? A origem dele era o pó da terra. O texto aqui embaixo da Bíblia Edição Pastoral deixa até um pouquinho mais claro. Ó, o homem foi modelado da argila do solo. Notaram? Olha, Deus soprou-lhe nas narinas o sopro de vida, ó, sopro de vida, o milagre da vida. E o homem tornou-se um ser vivente, alma vivente. Notaram? Mesmo sentido. A palavra hebraica aqui, qual que é? Aqui, Nefesh também. Olha lá, Nefesh. Então, aquilo, da mesma forma que Deus criou os animais, ele também criou o homem. Olha lá, criou o homem também. Tá? O homem foi a última criação, né? Então, não tem diferença nenhuma nesse sentido aí, tá? Então, da mesma forma que Deus modelou os animais do pó da terra, soprou nos suas narinas, né? O sopro de vida, e eles vieram se tornar seres vivos, né? O Nefesh, né? A mesma coisa aconteceu com o homem, não tem diferença nenhuma. A origem de um é a mesma do outro, tá? Então o homem não existia em outro mundo espiritual antes de Jeová formá-lo do pó da terra no Jardim do Éden, tá? Muito bem. Aí, o que acontece, ou o que aconteceu, né, com Adão quando ele pecou e morreu? Olha lá. Será que ele voltou para o mundo espiritual? Óbvio que não, né? Será que tinha alguma alma que sobreviveu à morte? Óbvio que não. A gente vai mostrar isso para vocês de maneira muito clara. Olha aqui, ó. Gênesis capítulo 3, versículo 19. Aqui na Corrigida Fiel e aqui edição pastoral. Então diz assim, ó: no suor do teu rosto, aqui é a sentença, né? Comerás o teu pão, até que voltes à terra. Então, para onde que Adão voltaria? Ele voltaria para a terra. Da onde que Adão veio? Adão veio do pó da terra, da argila do solo. Então, ele ia voltar para o mesmo lugar da onde ele tinha saído. Porque dela foste tomado. Então, ele não saiu de nenhum mundo espiritual. Ele foi feito da terra e de lá ele foi tomado. Ó, porque você é pó, ó, você é pó, e ao pó você voltará. Então, não há nada que indique que Adão era uma constituição de uma criação carnal e espiritual ao mesmo tempo. Jeová simplesmente disse, ó, você é pó, e ao pó você vai voltar, entendeu? Simplesmente isso, ó.
Essa Bíblia aqui é edição pastoral, texto parecido, né? Você comerá o seu pão, suor teu rosto, até que volte para a terra. Olha, a terra, mais uma vez. Pois dela você foi tirado. Então, da onde que o homem veio? Ó, o homem foi feito da argila do solo. Olha lá. De forma milagrosa, Jeová, né, criou todos os órgãos. Olha lá. Dela você foi tirado. Ó, você é pó e ao pó voltará. Muito claro, né, pessoal? Nova versão transformadora. Embaixo. Uma Bíblia evangélica, né? Texto atualizado, ó, 2021. Com o suor do teu rosto você obterá alimento, até que volte à terra, da qual você foi formado. Então, qual foi a formação, a origem do homem? O homem foi formado do pó da terra. Jeová, de forma milagrosa, olha aqui, ó, deu um sopro de vida no ser que ele criou do pó da terra, e o homem veio a ser um ser vivente, ou nefesh, tá? Olha lá. Então, muito claro, né, pessoal? Muito claro. Então, o que aconteceu com Adão quando Adão morreu? Quando Adão morreu, ele voltou ao estado de inexistência, tá? Voltou ao estado de inexistência, até que voltes à terra da qual foi formado, porque você é feito do pó, e ao pó voltará, né? E para confirmar a palavra, o texto, né? O texto em hebraico, aqui não tem a palavra alma, né? O nefesh, tá? Eu copiei aqui embaixo, por isso que não está grifado, tá bom, pessoal? Então, em resumo, de onde Adão veio? Adão veio do estado de inexistência. Claro que todos os humanos depois vieram, né, por geração, etc. Tal. Mas o primeiro homem veio do estado de inexistência. Então Adão não existia em mundo nenhum antes de Jeová criá-lo no jardim do Éden, do pó da terra. Tá? Para onde que Adão foi após o pecado, né? Quando terminou seus dias? Ele voltou ao estado de inexistência. Então Adão deixou de existir. Se Adão deixou de existir, nós também deixamos de existir na morte. Isso é muito claro. Então, não tem nada de nefesh como alma, qualquer coisa, que sobreviva à morte, né? Como vocês puderam ver nos vídeos anteriores aí, nefesh como indivíduo, como vida, deixam de existir, são eliminados quando nós morremos, né? Muito claro as passagens bíblicas provando isso. Então não há nada na Bíblia que indique que nós temos uma entidade imaterial, superior, inteligente, invisível, incorpórea, que está ligada ao corpo em algum momento, quando nós nascemos, né? E que se separa do corpo por ocasião da morte. Simplesmente na morte, né? A morte, de fato, é o pagamento, né? Pelo pecado, tá? Porque se o homem continuasse vivo, então seria aí um pagamento parcial, né? Pelo pecado, tá? Então, quando nós de fato morremos, olha lá, assim como Adão veio de um estado de inexistência, nós também vamos, junto com Adão, voltar ao estado de inexistência. Claro que no nosso caso, né? Nós viemos aí por uma questão de geração. Mas no primeiro caso aqui, Adão, ele foi feito pó da terra, no estado de inexistência, volta ao estado de inexistência. Tá bom? A mesma coisa vai acontecer com cada um de nós quando nós morremos também. Ok, pessoal? Então, assim, nós fechamos aqui um certo ponto do assunto, né? Vamos, nos próximos vídeos, tratar de algumas passagens que supostamente daria a entender que o homem tem uma alma que volta para o corpo, etc. Tal. Tenho certeza que vocês vão gostar dessas matérias também, tá bom? Um forte abraço a todos, fiquem todos com as bênçãos de Jeová.